Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje são os fluxos migratórios internos no Brasil a partir de meados do século XX. A gente vai conhecer aí, um pouco de como foi os processos, o processo de migração nas diferentes regiões aí do nosso país. Primeiro, vamos compreender o que seria a migração. Migração é o processo de deslocamento de pessoas de um país para outro ou do local onde residem para o outro dentro do mesmo país. Os motivos que levam à ocorrência desse fenômeno são de diversas naturezas. Podem ser religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e também ambientais. No Brasil, o principal fator que impulsionou as migrações foi o econômico. Em diversos momentos da história do país, determinadas atividades econômicas se expandiram, atraindo um grande fluxo de pessoas à procura de emprego ou da melhoria de seu nível de vida. Então, a gente pode observar que esse movimento de migração, ele tem vários motivos, para acontecer, pode ser motivos aí políticos, pode ser cultural, pode ser econômico, mas no Brasil a grande causa, a grande contribuição aí para que esses processos ocorressem foi a influência aí dos ciclos econômicos, das atividades econômicas que atraíam aí muitas pessoas, para determinadas regiões. A gente vai conhecer ao longo da aula como que esse processo aconteceu. Temos primeiro, o primeiro ciclo econômico que seria o da cana-de-açúcar. Durante o século XVI, a maior concentração de pessoas no Brasil encontrava-se no Nordeste. Neste período, essa região era mais desenvolvida devido à plantação da cana-de-açúcar, que era a principal atividade econômica na época. Então, a gente pode observar aí que no século XVI, a região aí mais desenvolvida era a região Nordeste, associada à atividade econômica aí da cana-de-açúcar. Então, as migrações ocorriam muito para essa região. Temos também a mineração, com a ascensão da mineração, em especial na região de Minas Gerais, no século XVIII, houve um grande fluxo migratório do Nordeste e das regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, com destino às terras mineiras, Então, as pessoas já começaram a sair, de São Paulo, do Nordeste e do Rio, para as terras mineiras, para Minas Gerais. A gente pode observar aí na imagem, nessa época, a imagem representa aí a mineração do século XVIII. Uma vez que os recursos são finitos, com o tempo, a mineração foi se tornando uma atividade cada vez menos atrativa, diminuindo o fluxo migratório para essa região. Temos também a atividade econômica, a cafeicultura, o café, que teve início aí lá no século XIX. A cafeicultura ela começou a se destacar, estimulando movimentos migratórios em direção ao Rio de Janeiro e também a São Paulo. E temos também o ciclo da borracha, Vocês podem depois dar uma pesquisada melhor sobre o ciclo da borracha, Tem aulas também sobre isso aqui na plataforma, tá? O primeiro e o segundo ciclo da borracha, para entender como que ocorreu aí os fluxos migratórios nessa época, tá? O fluxo migratório ele ocorreu aí lá no século XIX, durante o ciclo da borracha. Os milhares de nordestinos, eles migraram em direção à Amazônia devido à grande seca da região e à expansão da produção da borracha natural. Na imagem a gente tem a representação de um seringueiro, retirando aí o látex da seringueira, para fazer aí o processo da borracha. E aí vocês podem estar pesquisando depois, uma aula aí mais detalhada sobre como aconteceu a primeira decadência da borracha, o primeiro ciclo, o fim do primeiro ciclo, o fim do segundo ciclo. É bem importante para vocês ficarem por dentro desse assunto, tá bom? E aí temos que a partir do meados do século XX, os fluxos migratórios interregionais intensificaram-se no Brasil. Os processos de industrialização e urbanização transformaram o modelo econômico do país, afastando-se do modelo agroexportador.
A partir dos anos de 1950, o Brasil vivenciou um intenso fluxo migratório da região Nordeste para o Sudeste, uma vez que a segunda vivia o período da industrialização e, como consequência, atraía muita mão de obra. O êxodo rural também se intensificou nesse período, quando grande parte da população que morava no campo se mudou para as cidades em busca de melhores condições de vida. Dessa forma, houve grande concentração da população brasileira nos grandes centros urbanos. Então, a gente pode observar aí que na década de 50, houve esse grande fluxo migratório da região Nordeste para o Sudeste e também teve aí a consequência do êxodo rural, que a migração da população do campo para as cidades, ela se intensificou muito nesse período, porque a população que morava no campo, ela ia aí para as cidades, em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, em busca de oportunidades de crescimento. Na década de 70, houve um grande fluxo de deslocamento do sul do país para a Amazônia e para o centro-oeste. Isso se deu devido à política adotada pelo governo militar, que financiou grandes propriedades rurais, estimulando o uso intensivo de máquinas e produtos químicos para atender às demandas do mercado nacional e das exportações. Este estímulo dado às grandes empresas e proprietários, vindos principalmente do sul e do sudeste, fez com que fossem implantados latifúndios, geralmente para a criação de gado na Amazônia. Então, foi por isso, devido a essa atividade, que na década de 50 o fluxo aí, de deslocamento saiu aí do sul do país para a região Amazônia, devido aí à questão da influência, que o governo dava, a questão dos subsídios que ele dava para a criação e implantações de latifúndios na época. Pressionados pela expansão das monoculturas e mecanização nas grandes propriedades rurais, os trabalhadores já não eram tão requisitados. Por isso, muitas famílias abandonaram o campo em busca de oportunidades nas cidades. Então, a gente pode observar, que devido aí a esses incentivos, que o governo deu, para os latifúndios, para o desenvolvimento e criação de máquinas, as indústrias, no campo, no setor aí das fazendas, na produção, os trabalhadores ficaram sem emprego, Então, eles acabaram tendo que deixar o campo, ter que deixar as lavouras, já que teriam máquinas ali para realizar o trabalho deles, e eles tiveram que sair do campo para poder ir para a cidade para buscar aí melhores condições de vida. Hoje em dia, a principal característica observada dos movimentos migratórios internos é a desconcentração populacional. Nos últimos anos, foi possível observar uma queda no crescimento das populações das grandes metrópoles, ao mesmo tempo que cidades médias e pequenas estão em fase de crescimento populacional. Devido aí à modernização das infraestruturas brasileiras, principalmente nas áreas de transporte, comunicação e fontes de energia, é possível diminuir a necessidade de concentração, tanto das populações como das atividades econômicas. Dessa forma, não é necessário que as fábricas se localizem ao lado de seus centros consumidores. Basta que existam condições de o produto chegar até seu consumidor por meio das vias de transporte. Então, o que aconteceu? Por que aconteceu essa desconcentração populacional? Hoje em dia já não é mais tão necessário, que as fábricas elas fiquem ali pertinho dos seus centros, consumidores, porque a gente tem o quê? Tem a infraestrutura brasileira no transporte, na questão aí das comunicações, Então, isso faz com que haja essa desconcentração populacional. Não precisa que tudo esteja ali, digamos ali, num amontoado, tudo muito pertinho ali um do outro. Agora a gente vai para o nosso exercitando, para saber se vocês compreenderam a nossa aula de hoje. Então, vamos para a nossa primeira questão. As migrações realizadas dentro de um país são classificadas como: alternativa A, migrações internacionais; alternativa B,
Migrações pendulares, alternativa C. Migrações internas, alternativa D. Migrações espontâneas ou alternativa E. Migrações definitivas. Vamos ver se você acertou. Se você respondeu alternativa C, migrações internas, tá bom? Você acertou a questão, tá? As migrações que elas são realizadas dentro aí do mesmo país, tá? São chamadas de migrações internas, né? Inclusive aí é o tema aí da nossa aula, tá? Migrações internas são realizadas dentro do mesmo país. Vamos para a nossa próxima questão. O principal fluxo migratório do Brasil, ocorrido durante os séculos 19 e 20, tinha como direção e motivação: alternativa A, do Nordeste para a região Norte, em razão principalmente do ciclo da borracha; alternativa B, da região Sul para a região Centro-Oeste, em consequência da expansão da fronteira agrícola; alternativa C, da região Norte para a região Centro-Oeste, em razão da carência de infraestrutura básica que atenda à população; ou alternativa D, da região Nordeste para a região Sudeste, em virtude da decadência econômica do Nordeste após o início da corrida do ouro. Vamos ver se você acertou essa questão. Se você respondeu que a resposta correta é a alternativa D, da região Nordeste para a região Sudeste, tá? A resposta está correta. Então, o principal fluxo migratório do Brasil entre os séculos 19 e 20 tinha como direção da região Nordeste para o Sudeste, e a motivação era qual? Era em virtude da decadência econômica do Nordeste após aí o início da corrida do ouro, ok? Então foi isso, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, e para mais aulas como esta, acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.